Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público. Hoje, mais uma aula para o nosso módulo de Geografia, onde vamos estudar a densidade demográfica, que é um tema muito recorrente nas questões de geografia para o Enem. Tá? Então, método para os estudos de população, né? E vamos focar Brasil. Antes, nós precisamos entender dois conceitos. Primeiro, o crescimento vegetativo e segundo, o crescimento horizontal. Então, o que seria esse crescimento vegetativo de um país? Esse crescimento vegetativo é o índice que resulta da diferença. Diferença, eu estou falando de subtração de um termo A pelo termo B, tá? Então, é resultado da diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade. Então, observadas de um determinado período, isso pode ser, portanto, positivo ou negativo. Então, quando eu faço a subtração do número de nascimentos pelo número de morte, ali eu tenho o valor agregado para o meu índice de crescimento vegetativo, que ele pode ser positivo ou negativo. Primeiro conceito. Segundo conceito, crescimento horizontal. Ele resulta também da diferença, mais uma vez, estou falando de diferença, estou falando de subtração de dois termos, termo A menos o termo B. Então, que termos é esse? É o total de imigrantes e o de emigrantes, registrado num dos períodos. Já expliquei em aula anterior sobre o termo imigrante e emigrante. Dá uma passadinha lá na nossa playlist de geografia para mais detalhes. E também é um conceito que ele pode ser positivo ou negativo, tá? Dito isso, nós podemos agora prosseguir. As características de uma determinada população, elas mudam em função da condição econômica, da condição política e territorial, submetidas a múltiplas determinações culturais. Então, um país ele vai apresentar densidade demográfica diferente de outro país, determinados pela condição econômica, política, territorial e submetida pelas condições culturais, tá? A análise da orientação, do ritmo e da natureza do crescimento dessa população, a par dos deslocamentos, permite entender seu comportamento e fazer projeções para o futuro. A importância da história, eu já havia dito, vale relembrar, é entender o passado, estudar o passado para entender o presente, para projetar um futuro melhor. No caso da geografia, é entender a população em si, é entender as estatísticas, né? Para dali criar uma perspectiva para o futuro, um planejamento para o futuro. Por isso que história e geografia são matérias interdisciplinares. Muitas vezes, para se entender geografia, você vai precisar entender história, e muitas vezes também, para se entender história, vamos pegar alguns dados geográficos. Dados geográficos de relevo, população, cultura, modos de produção, enfim. O termo técnico mais comum para designar esse comportamento populacional é a dinâmica demográfica. Em geral, a análise da dinâmica demográfica considera um período de tempo pré-determinado. Então, dificilmente vamos ter um resultado plausível se nós pegarmos o Brasil como um todo, né? Partindo da ideia de que o Brasil ele viveu períodos particulares. Nós tivemos o Brasil colonial, nós tivemos o Brasil imperial, nós tivemos o Brasil republicano, e em cada um desses modelos políticos exerceu-se uma economia, ocupou-se um território, e dentro das questões culturais multiversas do Brasil, cultura indígena, cultura africana, cultura europeia, modos de produção diversificados a depender do período. Então, essa análise ela tem que ser observada num período em questão, tá?
A dinâmica demográfica do Brasil torna-se mais compreensível a partir da análise dos dois processos que a compõem. Esses processos são o crescimento vertical e o crescimento horizontal. O vertical ele é também conhecido como crescimento vegetativo, que eu já expliquei na introdução da aula, e o crescimento horizontal, que também foi explicado, é o fluxo migratório internacional. O comportamento da população ao longo do tempo, bem como o ritmo de sua dinâmica, por isso o estudo da população sempre acompanha as mudanças históricas. Falei mais uma vez, história e geografia andando juntas. Tomemos como ponto de partida o período posterior à Segunda Guerra Mundial, quando profundas transformações socioeconômicas afetaram o Brasil, provocando grandes variações na dinâmica demográfica. Essa aula é só uma aula de introdução, porque nós vamos voltar esse tema mais umas 2 ou 3 vezes e já tenha isso aí anotado. Nós vamos tomar como base de princípio o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial, que é quando nós vamos ter, em termos de geografia social, política e econômica, as configurações do globo de uma forma ampla de entendimento. O primeiro processo da dinâmica demográfica do Brasil é o crescimento vegetativo, que decresceu bastante nos últimos 40 anos. Pegando aí uma análise de 1960 por diante, o crescimento vegetativo, que ele era de 2,5%, já em 96 ele apresenta uma taxa de 1,32% e atualmente ele ainda permanece com 1,32% ao ano. Comparativo, embora esse índice seja elevado, ao comparado com países como o Japão. O Japão apresenta uma densidade demográfica de 0,2 ao ano. E a Espanha, ela apresenta um percentual negativo, menos 0,2 ao ano, que é o mais baixo da nossa história. Isso em comparativo. Nós vínhamos de uma densidade demográfica de 1,5 e representamos hoje 1,32. O que isso quer dizer em termos? Aquela diferença de nascimento e morte. Essa diferença representa 1,32. Isso é a nossa média de população ao ano. É o quanto nossa população ela tem crescido ao ano, certo? No caso, agora em comparativo à Ásia com o Japão, que tem menos de 1%, e a Espanha que tem saldo negativo. Isso significa dizer então que está morrendo mais gente do que nascendo? Em tese, sim. Em tese, sim, porque a população japonesa e a população espanhola, europeia de um modo geral, é uma população idosa. É uma população idosa, aí dentro do seu conceito, né, de cultura, de administração pública e política, econômica, o planejamento familiar, a assistência básica à família. Então, isso instruiu a população a ter menos filhos. Consequentemente, é uma população com baixíssima densidade demográfica. Isso é reflexo de toda uma instrução, mas isso também pode levar a alguns problemas no futuro, porque se essa população ela não se renovar, daqui a 50 anos, por exemplo, nós poderemos ver, né, projetos de governo para incentivar o aumento da população, e isso de uma forma emergencial. Então são coisas que atendem à perspectiva atual desses países, como a nossa, houve-se uma preocupação, né, em baixar essa densidade demográfica, mas isso também pode acarretar problemas. As causas dessa rápida redução do crescimento vegetativo no Brasil deve-se à alteração do ritmo da natalidade e da mortalidade. Então, turma, essa foi nossa introdução ao método para o estudo de população, a densidade demográfica. Nós ainda vamos voltar nesse assunto algumas vezes, talvez mais umas 2 ou 3 aulas para fechar esse conteúdo aqui. Mas não esquece
de compartilhar os conteúdos do canal, não esquece de deixar o seu like, caso você ainda não seja inscrito, continue acompanhando os nossos conteúdos e compartilha porque é dessa forma que você me motiva, é dessa forma que você mostra ao YouTube a relevância dos conteúdos aqui para a plataforma. Fiquem todos bem e até uma próxima.